Olá, tudo bem? Meu nome é Júlia Garbini e o meu grupo ele é composto pela Bárbara Soares, Camila Sayuri, Giovana Tomás e Lucas Pina. E eu vou apresentar a nossa reflexão sobre a reportagem Bebê de Três Pais Genéticos. Desde os primórdios, a evolução humana é inerente. Construímos arranha-céus, carros, foguetes, submarinos, tudo para contemplar a nossa existência e nos diferir dos demais seres vivos. Mas somos fracos e temos uma data de validade. Com isso, os cientistas se reúnem e dissertam sobre como transcender essa limitação, não só humana, mas geral. Através desses esforços, nós temos uma maior compreensão do corpo humano. Aprendemos como ele funciona e como acontece as falhas que, consequentemente, evoluem em doenças. Pensando nisso, os cientistas encontram em seu empenho uma luz no fim do túnel, capaz de mudar a história evolutiva de Darwin, não sendo mais adaptativo dentro da natureza e o que joga conforme a disponibilidade de recursos, e sim criar um novo patamar para o entendimento acerca da evolução. Em consonância com a necessidade de postergar a vida humana, encontramos formas de erradicar doenças através da engenharia genética. Um exemplo disso é o filho de três pais. Isso mesmo, 3 materiais genéticos em uma criança. A intenção é que uma doença mitocondrial fatal não atingisse o bebê, advinda da mãe. Por isso foi necessário o uso de mais um óvulo e com isso teríamos 3 DNAs. Antes que fiquemos apavorados com tal acontecimento, os cientistas comprovam que o terceiro material genético não influencia no desenvolvimento do embrião. Não obstante, há controvérsias se devemos ou não fazer manipulações genéticas. Onde estaria o limite entre inovar e ferir os princípios da dignidade humana? A engenharia genética ampara os que idealizam ter filhos, e por alguma intercorrência essa porta é fechada. Mas será que é ético promover vida sintética ou é uma ação em detrimento da moral humana? Os principais problemas e dificuldades que surgem com esse tema estão relacionados com a utilização desse método de reprodução humana para outras finalidades, como modificar a genética para conceber um bebê do seu próprio bel prazer, ou seja, escolher os caracteres de um indivíduo por nascer, definindo-lhe o sexo, a cor dos olhos, a estrutura física e etc., por puro prazer pessoal. A técnica é uma inovação capaz de realizar o sonho de muitas mulheres que são inférteis, além de poder prevenir uma possível doença danosa. Todavia, é um assunto muito polêmico, pois é preciso verificar em que medida está sendo atingida a dignidade humana na busca por uma perfeição genética. Conforme é possível estabelecer a presença de uma doença antes mesmo que ela se manifeste, pacientes portadores de um determinado gene poderão ser discriminados pelo mercado de trabalho, por exemplo. Escolher o filho perfeito é uma questão ética que tem sido discutida por muitos e muitos anos na genética. Proteger o patrimônio genético e o direito à vida exige que a sociedade não apenas descubra o que a engenharia genética pode fazer, mas também o que ela não pode fazer. Os médicos, cientistas e geneticistas precisam compreender como a sociedade assume e usa o conhecimento disponível e cumprir suas responsabilidades científicas na produção e disseminação das consequências dos estudos. O grupo chegou ao consenso de que a ideia é um grande avanço para a sociedade, pois possibilita a sobrevivência de inúmeros recém-nascidos e crianças que nascem com doenças mitocondriais. Porém, deve ter limites e uma regulamentação, visto que ainda é uma tecnologia nunca explorada antes, o que cria incerteza do funcionamento a longo prazo. Ademais, existe a possibilidade de ser utilizada para outras finalidades, políticas, ideológicas e entre outras. São diversos os pontos positivos que a engenharia genética promove à humanidade.
Porém, não podemos negar que há uma repercussão desfavorável aos princípios de dignidade humana, os quais nem sempre respeitam as normas éticas e morais. Assim como foi discutido durante as aulas de ensino social cristão, a dignidade humana se faz referência ao valor único e incondicional de todo ser humano, e independente de gênero, religião, condição econômica ou étnica. Sua qualidade, por ser intrínseca do ser, mantém-se fixa em patamares de importância. Além disso, em razão do desenvolvimento tecnológico nessa área abordada, a liberdade de pesquisa da ciência estabelece nos seres humanos um desejo de uma espécie perfeita, sem defeitos, o que faz com que aumentem os riscos relacionados à identidade da humanidade. Dessa maneira, é preciso frear os avanços das pesquisas para que não violem a dignidade humana. Em virtude dos fatos supracitados, levando em consideração os ensinamentos das aulas de ensino social cristão, nós acreditamos que as pesquisas e a manipulação genética, juntamente da engenharia genética, como uma ciência da vida, deve caminhar em conjunto com os princípios de dignidade humana, de modo que possa proteger os direitos humanos e, ao mesmo tempo, promover o bem-estar social. Nós agradecemos a atenção de todos e estamos à disposição para dúvidas.